assiste pela internet. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E para a gente dar sequência, então, na nossa série Caminhos para a Ressurreição. É interessante que sexta-feira, quero mais uma vez reforçar, né, que sexta-feira nós teremos nosso culto da paixão, que vai ser muito interessante você participar, porque a sexta-feira é aquele dia do suspense, né, onde os discípulos, os seguidores de Jesus, eles choram, eles estão em pranto por causa da crucificação de Jesus. É um dia muito triste, né? Mas nós queremos então, na verdade, na sexta-feira, além dessa tristeza, a partir da reflexão, mas nós também vamos celebrar já antecipadamente. Por isso é que nós convidamos você a trazer alguma coisa, porque é um momento de comunhão, né? E a morte de Cristo, ela simboliza isso, né? Ela, na verdade, nos traz de volta para Deus e com finalidade de vivermos em comunhão. Então, traga alguma coisa e você não vai dividir. Nós vamos receber de você lá na porta, não vamos permitir que você entre com aquilo que você vai trazer aqui dentro. Nós já vamos receber lá na porta, porque vamos fazer uma mesa comunitária para todos celebrarmos, então, a respeito da morte de Jesus. Mas durante esse mês de março, nós estamos então preparando nossos corações para o ápice, na verdade, que é o domingo da ressurreição, né? Sexta-feira nós teremos o culto da paixão, mas domingo nós teremos então o domingo da ressurreição, aí onde nós falaremos a respeito da ressurreição, sobre o triunfo glorioso de Jesus a respeito da morte. Mas durante esse mês nós estamos então assim preparando nossos corações para até chegarmos àquele momento, né, estivermos preparados a respeito de tudo aquilo que Jesus fez. Por isso é que nós estamos caminhando passo a passo, relembrando os momentos importantes de Jesus e preparando nosso coração a fim de, no domingo, celebrarmos com toda a emoção, com toda a euforia a respeito da ressurreição de Jesus. E esses dias, então, eu imagino que Cristo, ele estava já preparando os discípulos, tendo as últimas conversas com os discípulos, né? Provavelmente foi um momento muito delicado para a vida dele. E hoje nós falaremos a respeito do perdão. Nós daremos continuidade na nossa série de mensagens, a Estação da Cruz. Nós falaremos sobre o perdão na cruz. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23. E eu farei a leitura dos versículos de número 32, 33 e 34. Lucas 23. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Lucas capítulo 23, versículos 32. Diz assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Pai, obrigado. Obrigado porque nós estamos caminhando aqui para o dia em que nós vamos celebrar a sua morte na sexta-feira e a ressurreição no domingo. Mas enquanto isso, nós estamos preparando nossos corações durante esse mês todo, trazendo mensagens, na verdade, que confortam o nosso coração e que nos desafiam a olhar simplesmente para Ti como nossa única esperança, porque Tua palavra nos ensina que Cristo em nós é a única esperança da glória. E nessa noite nós queremos celebrar o perdão, aquele perdão que o Senhor concedeu na cruz, nos últimos momentos em que o Senhor ainda estava vivo e pendurado naquela cruz. E nós queremos sair daqui desafiados, e eu te convido, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ele se manifeste nesse lugar, e que Tua palavra nessa noite, ela se constitua como uma espada de 2 gumes, que ela possa penetrar nos nossos corações, nos desafiar a sairmos daqui transformados e renovados, e a darmos passos, ó Deus, a respeito da nossa fé, que nós jamais demos antes. E eu quero te pedir, ó Deus, que a Tua palavra também nos constranja, que o Senhor nos incomode, a fim de sairmos da nossa zona de conforto e sairmos daqui feridos pela Tua palavra.
a fim de experimentarmos cura e graça e restauração vindo da parte do Senhor. Por isso, Deus, fale conosco nessa noite. No nome de Jesus, amém. Obrigado. Bom, esse é o cenário, na verdade, da morte de Jesus, né? Ele está aí pendurado na cruz, ele está crucificado junto com duas pessoas, e nós podemos aqui imaginar um cenário triste, né? Enquanto que os discípulos estavam se contorcendo, as pessoas estavam completamente tristes, Maria, e eu acho que estava em pranto, acho não, certeza, né? Certeza que estava em pranto, porque mãe que é mãe é difícil ver seu filho crucificado. Então a gente pode aqui imaginar um cenário completamente delicado. Mas ao mesmo tempo que por parte dos seguidores de Jesus é um momento completamente delicado, a gente consegue ver a partir do texto que é um momento de euforia por parte daqueles que estavam, na verdade, perseguindo a Jesus. É um momento de euforia por parte dos judeus fariseus e saduceus, né? É uma euforia também para os soldados, e a gente vê no texto que acabamos de ler, que eles repartem as roupas e eles começam a zombar de Jesus. Então nós temos aqui um momento único, uma cena única acontecendo nesse específico momento, mas nós temos duas emoções completamente distintas, né? Antagônicas. Por um lado temos os discípulos de Jesus se contorcendo de dores, mas por outro lado nós temos então os perseguidores, eles na verdade jubilosos e triunfantes, eles então sorriam de Jesus e zombavam da cara de Jesus porque ele estava sendo crucificado. E eles falavam: se você salvou outras pessoas, se você é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, por que é que você não salve-se a si mesmo, né? E vai o outro ladrão, a gente fala ladrão, né? Isso é doutrinação da escola bíblica, tá? Desde criança. A gente fala que as duas eram os ladrões da cruz, né? Mas enfim. E a gente vê as pessoas, então, os outros dois indivíduos que estavam crucificados com Jesus, eles estão aí também naquela tentação. Um, inclusive, cede e diz: se você é o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e também salva-me. Então, a gente vê esse misto, na verdade, de sentimentos diante daquele momento único, né? Porque nós temos então pessoas de ambas as partes, pessoas celebrando os sentimentos completamente diferentes. Mas nesse momento completamente delicado, onde nós esperaríamos, inclusive, qualquer outra palavra vinda de Jesus, menos a respeito do perdão, aí Jesus, então, ele olha para a multidão, ele olha para as pessoas que estavam zombando dele, ele olha para as pessoas que estavam xingando ele olha para as pessoas que estavam cuspindo no rosto dele, que estavam batendo, esmurrando então o corpo dele, e ele simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, ele consegue perceber a inocência dessas pessoas, ele consegue extrair algo profundo que ser humano nenhum consegue explicar, que eu e vocês não conseguimos explicar na dimensão humana. Como é que Cristo foi capaz de liberar o perdão, mesmo em meio à crise, né? Mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento? E ele liberou o perdão, é interessante, para pessoas que estavam zombando dele, para pessoas que estavam crucificando ele, para pessoas que estavam escarnecendo ele, para as pessoas que estavam desprezando ele e que estavam falando toda sorte de palavrões para ele, eu imagino, xingando ele com as mais ínfimas palavras. Então eles estavam, na verdade, proferindo todas essas palavras a Jesus, mas mesmo assim Cristo, ele sendo homem e sendo Deus, ele ainda respira fundo e ele olha para o céu e ele olha para a multidão e ele simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes porque eles, na verdade, não sabem o que fazem. Isso nos leva a crer, na verdade, que só Deus pode conhecer o coração de alguém que peca contra o próprio Deus. Porque Jesus é Deus e nós estamos falando de uma pessoa 100% Deus e 100% homem, né? Ele experimentou, na verdade, os mesmos sentimentos que nós experimentamos. Isso também nos faz crer e nos dá conforto em sabermos que o mesmo Deus que se fez homem, que morreu em nosso favor, ele experimentou toda a sorte de dificuldades que nós experimentamos, ele experimentou todos os sentimentos que nós temos, ou seja, não existe sentimento humano estranho à pessoa de Jesus. Não existe, na verdade, algo na vida do ser humano que possa ser estranho à
ao sentimento de Jesus, ou aquilo que Jesus tenha, na verdade, experimentado. Não existe nada de novidade no que diz respeito a sentimentos humanos que Jesus não saiba, porque além de ele ser Deus, ele também foi homem, e ele teve dores, e ele então experimentou todas as dores, e ele experimentou tudo aquilo que o ser humano, então, ele é capaz, na verdade, de experimentar. E Deus, então, ele sentiu na pele, nós podemos dizer isso com todas as letras, que Deus sentiu na pele, na verdade, o resultado do pecado, o resultado da desobediência, o resultado, na verdade, de tudo isso que era originário do coração do próprio ser humano. Porque o ser humano, ao invés de reconhecer as dimensões da grandeza de Deus, as dimensões da glória de Deus, ele simplesmente olhou para Cristo e começou a escarnecer aquele que deveria trazer o perdão, aquele que era a esperança da humanidade, aquele que viria, na verdade, para restaurar a humanidade, né? Mas mesmo assim, Jesus, ele não amaldiçoou essas pessoas. Ele simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem, na verdade, o que estão fazendo, né? Isso é muito interessante porque é profundo, né? Humanamente é quase impossível explicar isso, porque nós não sabemos como é que alguém que peca contra mim, peca contra você, mas mesmo assim, com todas as letras e com toda a serenidade do mundo, eu e você termos a capacidade e a tranquilidade de admitirmos o perdão para essa pessoa, sem necessariamente essa pessoa pedir perdão para a gente. Você vê que Jesus, ele se antecipa, ele não espera que essas pessoas reconheçam que ele é Deus, ele não espera que essas pessoas reconheçam que eles estão pecando contra ele, ele não espera que essas pessoas na verdade, se prostrem aos pés deles e reconheçam o pecado deles e pedem perdão, mas de forma alguma ele se antecipa, mesmo essas pessoas não confessando, mesmo essas pessoas não abrindo a boca para reconhecer que eles estavam escarnecendo a Jesus, ele se antecipa, ele não espera o pedido de perdão dessas pessoas, ele deliberadamente abre a boca e simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia que a raça humana, ela carece necessariamente do perdão. Porque ele sabia que o ser humano, ele precisa do perdão de Deus. Ele precisa do amor de Deus. Ele precisa, na verdade, da graça de Deus. E tudo isso, na verdade, Jesus está fazendo isso para que a gente perceba que Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava, né? Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava porque ele ensina que nós precisamos amar os nossos inimigos. Ele fala: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, né? Então, por isso é que Jesus na cruz, ele começa o processo de demonstração, não que ele não havia demonstrado isso antes, mas na cruz, mais uma vez, ele demonstra aquilo que ele havia pregado a respeito do amor ao próximo, a respeito do amor àquele que te persegue, a respeito de tratar o próximo como você gostaria que fosse tratado, na verdade, a respeito de olhar o próximo no mesmo pé de igualdade, de respeitar o próximo e perceber que o próximo, na verdade, ele também foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus. Por isso é que Jesus, ele ensina: vocês precisam amar os vossos inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. E na cruz ele demonstra isso, por isso é que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Jesus, ele pede para que perdoasse, na verdade, aqueles soldados que eram sádicos, que estavam açoitando ele, que estavam coroando ele com coroa de espinhos, na verdade, que estavam castigando o corpo de Jesus, que estavam escarnecendo a figura de Jesus. Ele ora e ele perdoa, ele libera o perdão para todos aqueles, porque, na verdade, Jesus, ele mostra e ele precisa cumprir com aquilo que ele, na verdade, havia pregado, que nós precisamos perdoar os nossos inimigos, nós precisamos amá-lo e nós precisamos, na verdade, orar por todos aqueles que nos perseguem. E esse perdão, ele foi liberado para todos. Jesus, ele perdoou a todos, até Pilatos que gritava: crucifica-o, né? Então Jesus, na verdade, ele perdoa. Enquanto as pessoas gritavam: crucifica-o, mate-o, né? Preferindo, na verdade,
Olha, eu esquecendo o nome do indivíduo. Exatamente. Preferindo então Barrabás, o povo ele clamava para que Barrabás fosse solto ao invés de Cristo, né? Mas mesmo assim, Cristo ele teve, na verdade, a audácia de liberar perdão para essas pessoas que não queriam, na verdade, ver Jesus vivo. Queriam a todas as custas ver então Jesus morto. E é interessante que quando a gente olha para essa atitude de Jesus, a gente percebe que Jesus, primeiramente, ele vivia aquilo que ele pregava. Contrário de nós, né? Muito contrário de nós, seres humanos, que na verdade dizemos que nós amamos a Deus, que dizemos que somos cristãos, que dissemos que na verdade consideramos o nosso próximo, né? Mas mesmo assim, quando a gente olha para as nossas atitudes, é muito difícil a gente se assemelhar com Jesus, porque nós queremos, na verdade, fazer aquilo que nossos próprios desejos humanos, nossa própria carne, ela nos ordena fazer, do que necessariamente a nos assemelharmos a Jesus. Por isso é que cada dia nós nos distanciamos de Jesus. Nós, na verdade, não nos assemelhamos a Jesus nesse sentido, porque ao invés de olharmos para Jesus como modelo, como exemplo de uma vida a ser vivida, como aquele Deus que se encarnou e que cujos exemplos, cujo ensinamento nós precisamos colocá-lo em prática e não necessariamente serem apenas exemplos a serem aprendidos e serem escondidos e não demonstrados, muito pelo contrário, nós guardamos os ensinamentos que nós aprendemos a respeito de Cristo e nós não os colocamos em prática, nós guardamos eles nas nossas casas. Quando a gente sai daqui, nós colocamos nossas Bíblias, na verdade, na gaveta, né? E nosso smartphone a gente já não abre mais durante a semana para ler as Escrituras Sagradas. Por isso é que no domingo ele demora para abrir, né? Porque tem uma atualização e você não atualizou, e você não vai saber se ele atualizou porque você não leu durante a semana, né? Então aí você fica preocupado quando ele não abre. Então, ao contrário de nós, Cristo ele vivia aquilo que ele pregava. Isso é um ensinamento que nós precisamos, na verdade, olhar para ele e precisamos praticar. É um desafio para a nossa humanidade, né? Perdoar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos perseguem. E eu quero aqui abrir a dimensão a respeito do perdão, sem necessariamente olhar para fora, primeiramente, para o seu inimigo, para o seu chefe, para o seu colega de trabalho, para o seu colega da faculdade, para o seu vizinho, mas quero aqui primeiramente começar em casa, né? Para a gente já é difícil liberar o perdão para nosso filho, para nosso irmão, né? Para os irmãos, então, meu Deus, eles querem se matar, né? Então, para você que é casado, eu ainda não serei no final do ano, graças a Deus, serei um homem casado também, né? Para você que é casado, receio que seja muito difícil liberar perdão para sua esposa, para seu esposo. Por quê? Porque, na verdade, perdoar é difícil. E perdoar é difícil porque quando nós perdoamos, nós saímos da nossa zona de conforto. Quando nós perdoamos, nós descemos do nosso pedestal. Quando nós perdoamos, na verdade, nós nos igualamos com a pessoa a ser perdoada. Por isso é que perdoar é difícil e odiar é muito mais fácil, porque quem odeia, ela se torna uma pessoa que tem um determinado status, né? Porque quando você odeia, você está um degrau acima das pessoas, né? Você olha as pessoas de cima para baixo, né? Você considera, na verdade, as pessoas como qualquer coisa, como um mero objeto. Mas quando você ama o seu próximo, quando você libera perdão para o seu próximo, dói, é difícil admitir que o outro falhou. E é difícil reconhecer que o outro falhou, porque isso fere, na verdade, o nosso ego, isso fere, na verdade, nossa altivez, isso fere, na verdade, o nosso orgulho, isso fere tudo aquilo que é carnal, que existe dentro do nosso ser. Por isso é que perdoar, na verdade, é difícil. Por isso é que a gratidão ela se torna um peso e o ódio ela se torna uma delícia, né? As pessoas amam odiar as outras, né? Por que você odeia o fulano? Ah, não sei, eu só odeio ele, eu não vou com a cara dele, né? Então, é nesse sentido. As pessoas elas são facilmente atraídas pelo ódio, são facilmente atraídas por aquilo que é mal, porque o mal ele seduz as pessoas, né? O mal, na verdade, ele é bom. Todas as pessoas elas querem ser malévolas.
né? Na sua época da faculdade, né? Aquele cara que era mal da faculdade era o que tinha mais adeptos, mais seguidores. Aquela menina que era mais má da faculdade, né? Era a que tinha mais seguidores. E tenho certeza que você queria ser como aquele cara ou como aquela menina malvada, malévola, porque ela tinha mais seguidores. Então, o mal, ele atrai as pessoas, porque ele dá status, ao contrário do bom. O ser bom, hoje em dia, é sinônimo de desprezo, é sinônimo de escárnio, né? Quando você estiver numa roda de conversa, por exemplo, se você falar, nossa, o fulano é muito bom demais, né? Pronto, muda o clima da conversa, as pessoas ficam com raiva, né? Nossa, lá vem ele falando que a pessoa é boa demais. Ser bom, inclusive, incita ódio no coração das outras pessoas, né? Mas quando você fala, nossa, você viu que o fulano é malvado, cabra macho, né? Então, fulano é punho firme, né? Nossa, eu quero ser como fulano, né? Então, isso incita, na verdade, o orgulho no coração das pessoas. Por isso é que perdoar, na verdade, se torna difícil. Porque enquanto eu odeio você, eu permaneço na minha zona de conforto. Porque enquanto eu odeio alguém, eu não me responsabilizo por tudo aquilo que acontece com essa pessoa. Enquanto eu não libero perdão para essa pessoa, eu estou nem aí. Essa pessoa se torna invisível aos meus olhos. Essa pessoa não existe aos meus olhos, né? Os casados, eu tenho o exemplo do meu tio, se a senhora está me assistindo, vai puxar minha orelha, né? Ai, mas não liga não, tio, depois a gente conversa. Eu vi meu tio, eu cresci na casa do meu tio e antes dele se casar ainda, né? E quando ele casou, eu acompanhei todo o processo assim. E até os primeiros filhos vieram, eu era o mais velho da casa. Então, quando eles estavam brigados, né? Quando ninguém queria ceder o perdão, tipo, meu tio chegava, aí cumprimentava a gente, boa noite. Aí minha tia não respondia, né? Aí ele passava e ia direto. Aí quando minha tia também chegava, olhava, passava e ia direto. Aí o clima estava... Por quê? Porque ambos eram invisíveis diante do outro. Então, porque ninguém queria se responsabilizar com o outro, né? Então, eu não perdoo, eu não tenho nada a ver com o que acontece com você. Então, eu não me responsabilizo com a vida do meu próximo. Não quero saber o que está acontecendo com ela, não quero dar satisfações a respeito da minha vida, porque eu não me interesso com a vida do meu próximo. Mas quando você ama, quando você libera o perdão, você ama a pessoa, você precisa se importar com a vida do seu próximo. Você precisa saber o que acontece com a vida dele, né? Então, o amor, ele se torna muito mais trabalhoso por causa disso, porque o amor, ele se importa. E a canção que Paulo vai escrever, o hino do amor, ele vai falar que o amor, ele tudo suporta, né? O amor, ele tudo crê, né? O amor, ele não é egoísta, muito pelo contrário, né? O amor, ele compartilha, né? Então, quando você não perdoa, você se torna uma pessoa orgulhosa, você só olha necessariamente para você. E é isso que Cristo vai, na verdade, cancelar lá na cruz, e ele vai mostrar que nós precisamos amar aqueles que, na verdade, não querem o bem de nós. Nós precisamos liberar o perdão para todos aqueles que nos ofendem, para todos aqueles que nos machucam. Não importa o tamanho da ferida que as pessoas causam em nós, mas nós precisamos, na verdade, liberar o perdão. Não existe, na verdade, pecado nenhum, tamanho de pecado, grande ou pequeno, que nós tenhamos cometido, que ele não foi perdoado por Jesus ali na cruz. Porque ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então a minha vida e a sua vida, ela foi resgatada por Cristo lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. E eu e vocês, tenho certeza que se passasse o filme da nossa vida, assim como minha avó falava quando eu era criança, que no dia do juízo final, meu filho, o filme da sua vida, ele vai passar lá no telão. Eu falava, meu Deus, estou lascado agora, né? Agora ferrou, todo mundo vai ver aquilo que eu faço. Então, se o filme da nossa vida, ele passasse, na verdade, no telão, no dia do juízo final, tenho certeza que você vendaria os seus olhos, né, para não passar vexame. Mas tudo aquilo que nós fazemos, até que nós temos vergonha de confessar com os nossos parceiros, com as nossas parceiras, com as pessoas próximas de nós. Tudo isso, ele foi pago naquela cruz.
E Jesus, Ele perdoou. Então não existe pecado maior que seja, que não tenha sido perdoado por Cristo ali na cruz. E por que eu e vocês não somos capazes de perdoar as pessoas que estão ao nosso redor? Por que eu e vocês não somos capazes de amar as pessoas que estão ao nosso redor? De suportar a ferida das pessoas que as pessoas que estão ao nosso redor, elas causam, na verdade, para nós. Então nós precisamos perdoar, porque o ódio, ele alimenta, na verdade, o orgulho. Porque, na verdade, quanto mais nós odiamos, quanto mais nós não liberamos o perdão, mais nós nos distanciamos de Deus, mais nós deixamos de nos parecer com Deus. E a ideia, na verdade, é que nós nos assemelhemos a Cristo, é que nós nos pareçamos cada dia com Cristo, né? É que a gente seja imitador de Deus. Paulo vai falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo, ele foi ousado, ele foi macho, homem o suficiente, crente o suficiente para dizer, olha, Jesus não está aqui, mas vocês podem fazer do jeito que eu estou fazendo, porque certeza que vocês estarão, na verdade, olhando para Jesus. Porque, na verdade, quando a gente nasce de novo, quem deve habitar em nós é Cristo. E a vida que a gente leva, ela deve ser modelada por Jesus. E a vida que a gente leva, ela deve ser respaldada em Jesus, né? E as ações que a gente faz, elas devem ser respaldadas em Jesus. Então, Paulo está dizendo, não tenham medo, sem crise, né? Olham para mim, porque eu estou imitando a Cristo. Eu duvido se eu e vocês teríamos coragem de chegar para a pessoa e falar, relaxa, vem na minha, olha para mim porque eu estou fazendo igual Jesus. É mais fácil a gente falar, então, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aí você fala, então, Tomás, mas Jesus era Deus. Mas também Jesus era homem. Mas Paulo era homem. Então, a ideia é que a gente vá sendo transformado constantemente até nós, na verdade, chegarmos à estatura de homem perfeito, né? A versão antiga diz a estatura de varão perfeito, né? A estatura de Cristo. Mas nós precisamos lembrar que o Jesus que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai terminá-la. Então, nós estamos no processo de constante aperfeiçoamento. Mas nós precisamos permitir que Ele vá, na verdade, aperfeiçoando as nossas vidas. E através do nosso orgulho, através da nossa cegueira, na verdade, fruto disso é que nós estamos vivendo o caos que nós estamos vivendo no Brasil, né? Essas semanas nós estamos numa guerra de ideologias aqui no Brasil, né? Pessoal de direita atacando pessoal de esquerda atacando pessoal de direita. Então a briga entrou no âmbito pessoal, inclusive, né? Você fala, não, eu sou do PT. Nossa, você? Aí você fala, não, eu sou da direita. Nossa, você então, seu capitalista explorador reacionário, né? Aí você fala, seu mortadela, né? Então é tudo isso, né? Então a gente vive se atacando. Por quê? Porque nós colocamos a nossa esperança na ideologia. Nós esquecemos em um momento que o único meio de restauração, de redenção da humanidade é Cristo. Que a única forma de nos livrarmos do orgulho, da corrupção, de tudo isso que existe, que habita no gênero humano, causado pelo pecado que existe em nós, é através da cruz de Cristo. Homem nenhum fará o papel de redentor de alguma nação. E quando a gente olha para a ideologia como papel redentivo de uma sociedade, a gente se torna idólatra. E é isso que está acontecendo no Brasil. Nós nos tornamos idólatras. Porque é incrível o que eu vejo, por exemplo, no Facebook, pessoas de direita cegas, inclusive. Pessoas de esquerda muito mais cegas também. Nós nos esquecemos que estamos lidando com a corrupção do gênero humano. Nos esquecemos que estamos lidando com um coração pecaminoso. Nos esquecemos que estamos lidando com um homem que só quer olhar para si mesmo, que só está voltado para ele mesmo. E é nessa hora que eu e vocês, que além de cidadãos dessa terra, também somos cidadãos dos céus, precisamos dobrar nossos joelhos e orar para que Deus restaure essa nação. E para que Deus abra os nossos olhos,
para que Ele tire a cegueira dos nossos olhos, a fim de não olharmos para a ideologia como meio de redenção dessa sociedade, mas a fim de olharmos para Cristo como aquele que é capaz de curar o coração do homem, e através dessa cura que Ele vai efetuar no coração do homem, mesmo nós sendo corrompidos, teremos um pouquinho de compaixão de olharmos para aquele que está padecendo ao nosso lado. A gente precisa olhar para Cristo desse jeito. E isso tudo só é possível quando a gente olha para Jesus. E a gente precisa perdoar, inclusive. Você precisa perdoar as palavras más, o xingamento que você fez contra o seu irmão que é do PT, e você precisa perdoar o xingamento que você fez contra o seu irmão que é de direita, né? Que o pessoal de direita agora está falando, nós somos de direita, não tem partido no Brasil de direita, né? Então, nós precisamos nos perdoar, porque muito antes de sermos de direita ou de esquerda, nós somos filhos de Deus. Nós não nascemos do sangue nem da carne, nós nascemos da vontade de Deus. Nós somos filhos de Deus. Isso precisa estar acentuado em primeiro lugar. Por isso é que perdoar é necessário, por mais que seja difícil, mas nós precisamos liberar o perdão. Jesus não só perdoa, mas Ele é um exemplo de perdão para nós, é um exemplo de vida para nós. Por isso é que todos aqueles que seguiram a Jesus, todos aqueles que se dedicaram a Cristo, e o Novo Testamento ele vai mostrar isso, eles perdoaram. E eles perdoaram das maneiras mais extremas. Você olha, por exemplo, para Estevão, ele sendo apedrejado, mas ele simplesmente se ajoelha e ele clama em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Pai, lhes perdoa. Ou Pai, perdoa-lhes, desculpa. E ele simplesmente adormece. Porque o perdão, ele faz com que a gente tire o fardo que existe dentro de nós. Porque quando você não perdoa, quem fica se machucando constantemente é você. Porque a outra pessoa, ela está lá dormindo, sonhando que é uma beleza, sonhando como se ela estivesse no paraíso, né? Sonhando como se ela estivesse vivendo nos Estados Unidos, que aqui é o sonho de muitos, né? Infelizmente. Mas lá também as coisas estão difíceis, viu? Eu tenho Trump ganhando as eleições lá. Então vocês não vão poder ir para lá mais. Então, quando a gente não perdoa, o peso maior, ele é para nós. A mágoa maior, ela é nossa, né? Quem suporta, na verdade, o maior peso somos nós. Mas toda vez que nós pecarmos contra o nosso irmão, ou o nosso irmão pecar contra nós precisamos lembrar das palavras de Paulo também, que diz: perdoai-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vocês. Nós precisamos nos perdoar, porque o perdão ele é uma característica daqueles que são chamados filhos de Deus. Porque o perdão é uma marca daqueles que são nascidos de novo. Porque o perdão é uma marca daqueles que foram chamados para serem filhos de Deus. Existem duas histórias muito lidas e muito contadas na humanidade, que é a história de Jesus e a história da Odisseia de Homero, né? Então você vai ver a história de Ulisses na Odisseia de Homero, são as duas histórias muito mais contadas na humanidade, né? As duas, elas têm uma semelhança incrível. Você vê Ulisses, na verdade, lutando no mar Egeu, perdido lá no mar Egeu, navegando de volta para sua cidade, para Penélope, né, sua amada Penélope. Então ele atravessa vários obstáculos, quase morre, né? Mas com aquela ânsia da humanidade que ele tinha, ele pede para os soldados colocarem cera nos ouvidos, porque ele ia passar lá para ouvir o canto das sereias, que era um canto poderoso, mas mesmo assim ele vence todos os obstáculos, ele ressurge e volta para sua amada Penélope, né? E ele triunfa. Ulisses, na verdade, é o grande exemplo de homem, de humano, né, para os gregos. E você tem a história de Jesus, o Deus homem que morre, né? Que se torna homem e ele morre para resgatar a sua humanidade. Além dos paralelos impressionantes que essas duas histórias têm, mas a história de Jesus, ela é muito mais profunda, porque ela conta não só a história de um Deus que se fez homem e morreu por nós, mas ela conta a história de um Deus que antes de morrer, ele perdoou a humanidade, mesmo ela
sendo pecadora e mesmo ela rejeitando e fazendo todo aquele tipo de escárnio na cruz. O que se esperava de Jesus é ele morrer em silêncio, sem proferir nenhuma palavra de bênção para a humanidade. Provavelmente as pessoas esperavam que ele amaldiçoasse as pessoas que estavam lá escarnecendo a ele. Mas Jesus simplesmente diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isso é sublime, isso é inexplicável, isso é além da compreensão humana. Não existem palavras suficientes para exprimir o Pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque esse perdão transcende a nossa própria existência. Fruto disso é que hoje nós somos perdoados e somos alcançados pela graça de Jesus. Através dessas palavras que foram ditas há mais de 2000 anos atrás, mas elas continuam ecoando em nossos corações. Porque o perdão é poderoso para nos trazer de volta para a presença de Deus. Porque o perdão é poderoso o suficiente para nos purificar. Porque o perdão é poderoso o suficiente para fazer com que a gente clama Abba Pai. Porque o perdão é poderoso o suficiente para nós caminharmos e entrarmos no Santo dos Santos e vermos a glória de Deus. Aquilo que os sacerdotes do Antigo Testamento, eles não conseguiam fazer. O perdão é poderoso o suficiente para fazer com que Cristo ele habite em nossos corações, mesmo ele sendo corações pervertidos, mas mesmo assim Deus ele teve misericórdia de nós e nos perdoou. E fruto disso, nós somos a morada do Altíssimo, nós somos o templo do Espírito Santo. Tudo isso por causa do perdão. Porque eu e vocês não somos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. E ele diz: quando orarem, orem assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Antes de você ofertar, você precisa ir perdoar o seu irmão. Não espere que a pessoa que cometeu um ato de atrocidade com você chegue para você e te perdoe e peça perdão. Mas faça como Cristo, antecipe e vá até essa pessoa e peça o perdão. Sábado passado, retrasado na verdade, eu estou fazendo uma série nos jovens de sábado que é Teoremas de Cristo, onde a intenção é falar frases de Jesus, é pregar frases de Jesus que são basicamente difíceis de serem vividas no dia a dia, e a gente desafiar as pessoas a viver isso no dia a dia. E eu preguei sobre perdão 70 vezes 7. E na medida que eu fui pregando, Deus ele me incomodou, na verdade, que eu precisava pedir perdão para alguém que eu fui, na verdade, participante do processo em que essa pessoa foi ferida. Uma pessoa que foi ferida, que participava da equipe dos jovens há algum tempo atrás. E eu participei no processo dessa pessoa ser ferida. Não fui eu quem feri essa pessoa, mas eu fui cúmplice dela ser ferida. E na medida que eu fui pregando, o Espírito Santo ele me falou que eu tinha que pedir perdão para essa pessoa de maneira pública. E foi difícil. Foi uma dor de parto. Mas eu tive que abrir minha boca obedecendo aquilo que ele estava me mandando fazer. E eu tive que pedir perdão para essa pessoa lá, com todo mundo olhando para mim. E eu sentado no banquinho, porque lá no MJ eu prego no banquinho sentado, tá? E eu tive que pedir perdão para essa pessoa. Perdoar é difícil, mas nós precisamos liberar o nosso perdão. Não importa se as pessoas vão nos perdoar ou não, mas nós precisamos exercitar o perdão. Por isso, eu queria terminar com as palavras, na verdade, de um grande poeta argentino, chamado Jorge Luis Borges, de descendência judaica. E ele diz o seguinte: Cristo na cruz, os pés tocam a terra, deixou-nos esplêndidas metáforas e uma doutrina de perdão que pôde anular o passado. De uma cruz a outra cruz, transversalidade universal do perdão para o mundo. Vou repetir. Cristo na cruz, os pés tocam a terra, deixou-nos esplêndidas metáforas e uma doutrina do perdão que pôde anular o passado. Eu e vocês só somos novas criaturas, tudo só se fez novo
em nossas vidas, porque o perdão de Cristo, ele anula a nossa natureza pecaminosa. E através do Espírito Santo, ele vai aperfeiçoando a gente até chegarmos a estado de homens perfeitos. Por isso, nós precisamos perdoar. Porque essas palavras, elas falam sobre a sublimidade do perdão. Não apenas para o malfeitor, para aquele que comete um mal para a gente, mas é para todos os homens que creem e para todos aqueles que hão de crer. O perdão não se trata só sobre aqueles que fazem mal para a gente, mas ele trata também a respeito da nossa própria vida particular. Ele fala sobre nós, fala sobre a nossa natureza, fala sobre aquilo que Deus fez na nossa vida. Por isso precisamos perdoar. E eu queria te desafiar agora, você baixar sua cabeça e a lembrar e a trazer à memória alguém que você precisa perdoar ou alguém que precisa do seu perdão. E que você ore por essa pessoa. E que ao sair daqui, eu te desafio você a chegar para essa pessoa, ser seu colega de trabalho, ser sua esposa, ser seu filho, você a conversar com ele durante a semana e pedir perdão por tudo aquilo que você fez contra essa pessoa. Pai, obrigado. Obrigado porque estamos nos aproximando do momento, do dia em que nós estaremos celebrando a sua morte e a sua ressurreição. E a cada dia nós precisamos ser lembrados que nós não éramos dignos nem merecedores do teu perdão, mas mesmo assim o Senhor perdoa a gente. E fruto disso nós precisamos perdoar todos aqueles que nos machucam, perdoar todos aqueles que nos querem mal, aqueles que não nos querem bem. Nós precisamos perdoar porque também nós um dia fomos alvos do teu perdão e continuamos sendo alvos do teu perdão. Por isso, Deus, eu quero pedir para que o Senhor abençoe cada irmão que está aqui, que esse desafio de sairmos daqui e liberarmos o perdão para aqueles que na verdade nos machucaram ou para aqueles que machucamos, ele possa ser colocado em prática, a fim de experimentarmos o renovo do Senhor, a fim de experimentarmos a graça do Senhor e para que Satanás seja envergonhado e que nosso orgulho ele possa ser ferido, a fim de olharmos para o nosso próximo ao mesmo pé de igualdade e reconhecermos que acima de tudo o Senhor nos ama e que o teu amor ele deve prevalecer em nossos corações. Obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém.